Então, pessoal, tá todo mundo discutindo como é que deve ser o novo Superman do James Gunn. Quem que vai ser o novo ator que vai interpretar o Superman? Como que tem que ser o vilão? Tem que ter cueca, não tem que ter cueca no Superman? As discussões sobre o futuro do Superman estão borbulhando. E eu, claro, quero participar dessa conversa e quero discutir o que eu gostaria de ver com o Superman. Qual que seria a trajetória perfeita na minha opinião? Tudo isso a gente vai discutir no vídeo de hoje no famoso planejamento do DCU com o Superman. Mas antes, vamos ver um recado que o Marcelo mandou pra gente. Pois é, galera, só antes da gente começar então o assunto principal desse vídeo, a gente quer falar aqui então do serviço Surfshark VPN. Com ele você navega protegido na internet, totalmente criptografado, e o Surfshark também permite você acessar serviços de streaming, não importa onde você esteja, seja em Gotham, Metrópolis ou até na Ilha Paraíso. Por exemplo, aquele site ali eu não estou conseguindo acessar porque eu estou em outro país. Com o Surfshark isso não é um problema. Praticamente o Surfshark vai deixar o seu dispositivo tão seguro e tecnológico quanto o bate-computador lá da Batcaverna. E ele funciona em PC, Mac, Android, iOS, TV, videogame, ele funciona em praticamente tudo. E para a Batcaverna, o Surfshark VPN liberou um código promocional. Usando o cupom BATCAVERNA, você vai ganhar 85% de desconto na assinatura e 3 meses grátis. E não há riscos em experimentar o Surfshark VPN, já que eles oferecem uma garantia de até 30 dias depois que você adquire o serviço. Então vai aqui no link da descrição do vídeo para testar então o Surfshark VPN. E vai daí, Gabriel! Obrigado, Marcelo do passado, e agora sim vamos começar a falar sobre a questão do futuro do Superman. Nesse momento, os fãs da DC estão fazendo vários fancasting com quem que deveria ser o Superman. E entre os nomes mais curtidos entre os fãs da DC, temos atores como David Corenswet, Wolfgang Novogratz e Jacob Lord. Esses são os 3 nomes que eu mais vejo nas listas. É óbvio que às vezes surge um outro nome, né, que às vezes nem é tão conhecido que um fã sugere, mas esses são os 3 favoritos entre os fãs. E assim, ó, pessoalmente, olhando para os 3 aqui, as fotos e conhecendo eles de alguns trabalhos que eles já fizeram no passado, eu acho que qualquer um dos 3 poderia eventualmente vir a ser um bom Superman. E dentro desses 3, o que eu mais gosto é o David Corenswet. Muito embora eu não conheça muito da vida pessoal dele, nem sei se ele seria de fato um nome unânime entre os fãs da DC. Só que assim, ó, eu também odeio ser o chato, mas a verdade é que nunca escolhem o ator do fancasting. É impossível, nunca. Uma vez o Christopher Reeve disse que é normal ter troca de atores para um papel do tamanho do Superman. Mas ele também disse que quem deveria substituir ele para ser o Superman tinha que ser um ator desconhecido. E não um ator conhecido, sabe? Não uma estrela de Hollywood. Quando o Snyder escolheu o Henry Cavill, ele era relativamente desconhecido para o grande público. Claro que alguém até poderia conhecer o Henry Cavill, mas ele era relativamente desconhecido. Só que a gente também tem que ver o que o James Gunn já falou sobre o Superman. Porque ele falou que o Superman dele já é o Superman. Ele já passou pela sua origem e ele está nos seus primeiros anos, né, como Superman. Esse é um caso muito parecido com o Batman Robert Pattinson. E para o Superman do novo DCU, eu acho que eles vão tentar repetir o que deu certo com o Robert Pattinson. Escolher um ator que pareça mais jovem, mas que tenha experiência em atuação. Uma outra coisa que o pessoal está sempre discutindo é a questão do porte físico do Superman. O Superman tem que ser super, hiper, mega forte, porrada, que saiu de uma academia e pode até ter um perfil mais esguio, talvez até lembrando o Robert Pattinson. E olha, sinceramente, eu acho que pro James Gunn não vai fazer muita diferença essa questão do shape. Porque eles vão ver o que deu certo no Robert Pattinson. Porque eu acho que o The Batman, ele é um parâmetro de comparação nesse momento pro pessoal que tá lá na Warner. Porque foi o exemplo que mais deu certo recentemente. E pelo menos pra mim, ele, com aquele visual do Batman, cara, ele passou de fato uma imagem de um Batman. Então, pro James Gunn, eu não acho que eles vão procurar um ator super, hiper, mega forte. Eu, pessoalmente, não gostaria de ver um Superman que tem a minha magreza, sabe? Acho que eu não iria comprar um cara como eu, tipo, super magro, né, sendo o Superman. Na minha cabeça, eu só iria ver Superman do Flashpoint. Eu não iria conseguir ver um Superman super, hiper, mega magro. Só que o pessoal também tem que entender que existe uma diferença entre ser magro, ser forte e ser super, hiper, mega definido. Porque quando a gente fala que o Superman não precisa ser super forte, o pessoal pensa que vai ser alguém como eu. Não!
Não precisa ser super, hiper, mega forte. Não é pra ser Rob Liefeld forte. Não precisa ter a veia do músculo aparecendo. Mas, obviamente, tem que ser minimamente forte, porque quando ele pegar um carro e levantar o carro, você tem que acreditar que ele tá levantando o carro, sabe? Ah, Gabriel, mas então qual que é a sua comparação? Olha, pra mim a comparação é o Christopher Reeve. Pra mim ele é o melhor Superman de todos os tempos. E ele não era nem super, hiper, mega forte e nem hiper, mega magro. Então, pessoalmente, se encontrar alguém com um perfil do Brandon Routh, pra mim já é o suficiente, porque o Brandon Routh lembrava o Christopher Reeve. Mas super, hiper, mega bombado, não sei se há realmente a necessidade de ter alguém nesse perfil. Sabe, como era o The Rock, que era obcecado no músculo lá do Adão Negro. Ficou legal, ninguém questiona que visualmente ficou legal. Só que também tem que ter outras qualidades. O Superman de Superman Lois, que todo mundo diz que ele é fraco, cara, não sei da onde, pra mim ele tem perfil de Superman. Talvez o uniforme dele não seja tão bom assim, porque os materiais que a gente tá vendo ali de uma série de TV não é tão bom quanto de um filme, mas ele tem perfil de Superman. Ele tem perfil de Superman. É por isso que alguns fãs cogitaram o David Corenswet e o Wolfgang Novengratz, porque esse de fato tem um perfil meio termo, que não é nem tão bombado e nem tão fraco, sabe? Pra mim, é o meio termo, é isso que eles têm que encontrar. Porque assim, a gente também tem que olhar pro uniforme do filme. Como é que vai ser o uniforme do filme? É porque hoje eles colocam enchimento em todos os uniformes. De verdade, nem faz tanta diferença você ser forte ou não ser forte, porque o uniforme cobre todo o corpo, entendeu? Daí vai trazer um cara super, hiper, mega bombado, só porque daí você pode usar uma roupa que não tem enchimento. Tá, mas daí ele vai ser tão competente na atuação? Não sei, sabe? Pra mim é importante a atuação, o Superman tem que saber atuar. O Robert Pattinson, por exemplo, quando ele não tá vestido de Batman, ele nem tem tantas frases assim no filme, mas ele tem o olhar, ele fala pelo olhar, aquilo é atuação. E ele se vende como Batman totalmente adequado pro universo do Matt Reeves, porque ele compra a narrativa do filme e ele consegue transpor a experiência que ele tem como ator e passa o sentimento que o Batman tá ali. E isso que é o perfeito dele, não é a voz dele que é eu sou Batman. Não, é no olhar, é na atuação ali, é no momento chave do filme, né? Ele vai lá e vai falar alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa e aquilo vai passar uma imagem de Batman. Então eu espero que o novo Superman, ele tenha essa qualidade. E a outra sugestão de fancasting aqui, o Jacob. Cara, o Jacob, ele é a cara do Jason Todd. Ele realmente é a cara do Jason Todd. Espera um pouquinho pra ele ser o Jason Todd do Batman do DCU, sabe? Porque ele seria o capuz vermelho perfeito. Mas isso é um fancasting de um fã, né? Nunca é o fancasting de um fã. Coloquem na cabeça, nunca é o fancasting de um fã. Esperem um ator que não é super, hiper, mega conhecido. Agora, assim, vamos falar do uniforme. Ai, o uniforme. Porque, obviamente, a discussão, imediatamente quando começa sobre o uniforme, ela recai na polêmica número 1 do Superman desse século. A cueca do Superman. Tem que ter cueca, não tem que ter cueca? Porque nos 952, né, a DC fez aquele movimento de abolir as cuecas dos super-heróis, e aí o Batman e o Superman ficaram sem cuecas, e ficou parecendo num período de tempo que as cuecas dos super-heróis, elas de fato foram abolidas, né, do universo da DC. Só que eventualmente a DC voltou atrás e até o Batman e o Superman hoje estão com cueca de novo. E a cueca, assim, ó, eu não sei da onde que vem tanta polêmica. Eu não sei por que as pessoas acham tão tosco o Superman usar a cueca. Até quando eu tinha 15 anos, né, o auge do Ed Massa Velho, eu não achava assim tão tosco. Mas hoje eu vejo que tem uma parcela muito grande de jovens que repudiam completamente esse negócio da cueca, que é um negócio brega e que simplesmente não combina com qualquer visão séria de super-herói nos dias de hoje. Tanto é que todas as vezes que o Batman teve uma versão séria no cinema, ele não tinha cueca. Então assim, ó, embora eu realmente não me importe de ver o Superman com cueca, eu acho que seria melhor fazer um uniforme de Superman que não tem cueca. Sabe? Pra evitar polêmica de largada. Porque a gente sabe que no momento que escolherem um ator, vai dar polêmica. No momento que divulgarem a primeira foto dele como Superman, vai dar polêmica. E se tiver cueca ali, vai dar mais polêmica ainda. Então assim, ó, se eu fosse o James Gunn, eu evitava polêmica, eu abriria a mão da cueca pra deixar o pessoal calmo do outro lado, sem entrar em discussão se tem que ter cueca, não tem que ter cueca. Porque eu vejo que o pessoal que gosta da cueca também não se importa tanto de não ter, sabe? Mas as pessoas que não querem a cueca se importam com que tenha, sabe? Então, eu iria tentar agradar os dois lados. Agora, quanto ao uniforme, a primeira coisa, nada de armadura.
Nada de gola alta do Superman dos 952. Por favor. Pra mim, isso daqui é fundamental. Nada de armadura. Pelo amor de Deus. Nada de armadura. Aqui, ó. Até peguei o Superman pra fazer de referência. A capa tem que ser cavada na roupa. A capa tem que ser uma coisa separada, feita pela mãe do Superman. E pra mim, por isso que tem que estar cavada aqui na gola da roupa. O símbolo do Superman. Ah, e o símbolo. É que assim, ó. Eventualmente, pra mim, o Superman tem que passar por uma jornada de Superman do Reino da Manhã. Então, esse símbolo aqui eu usaria lá no final da jornada de 10 anos do Superman, sabe? Mas primeiro, símbolo clássico do Superman. Amarelo com vermelho, acho que tem que ser isso daí, sem inventar, exatamente igual. Assim, ó, eu de verdade, eu amo o símbolo do Snyder no Batman vs Superman. Acho magnífico, acho uma obra de arte aquele símbolo, maravilhoso. Mas pra essa interação do Superman, que vai ser um novo Superman, eu acho melhor eles não inventarem. Não inventa, assim, ó, faz o mais seguro possível para evitar estresse. E a outra coisa, faz a roupa de tecido. Mas não faz a roupa de tecido como a do Shazam do primeiro filme. Faz como a roupa do Shazam do segundo filme. A roupa do Shazam 1 é o exemplo do que eu não gosto. Embora seja visualmente muito parecido com os quadrinhos, ela usa esses músculos de borracha que, assim, ó, é falso. E eu acho que não combina com um ator, sabe? Sabe, pra mim, o uniforme, ele tem que combinar com um ator. O Robert Pattinson, ele encaixa no uniforme do The Batman, porque ele, sabe, porque toda a ideia do uniforme combina com a ideia do ator que o que ele iria interpretar. O Henry Cavill com o uniforme do Superman do Homem de Aço, pra mim, é perfeito, porque casa com a filosofia do filme, que é a de ter esse Superman pés no chão na realidade. E o uniforme e o ator combinam com isso. Só que agora eu acho que a gente vai entrar num outro momento do universo DC, onde a gente vai ter coisas bem mais quadrinhos. Então, pra mim, pode ser um uniforme de tecido, sim, mas um tecido de alta qualidade, com uma textura sem ficar exagerado. Exemplos de tecidos que pra mim funcionam. O uniforme do Esmaga Átomo do Adão Negro. Esse uniforme, pra mim, ele é muito bonito. Ele tem uma textura, ele é de tecido, fica bonito em tela. E se eles quisessem usar esse tipo de material para fazer o novo uniforme do Superman, eu iria apoiar. Mas ele tem que parecer um tecido maleável e não uma armadura. Cor do azul. Ah, a cor do azul é sempre uma polêmica. Porque a gente tem um azul piscina. A gente tem esse azul que vai quase para um roxo, azul escuro. Que para mim esse é o azul mais bonito que tem. Então eu não faria o uniforme nas cores clássicas, o azul piscina, o vermelho estouradaço. Eu faria como tá nesse tecido aqui do boneco do Reino da Manhã. Um azul levemente escuro, mas um azul com cor ainda. Porque vamos olhar o azul do Homem de Aço. Cara, é um azul bonito, combina com o filme, não tô criticando isso no filme. Mas pro meu ideal, é um azul muito desbotado. O azul do BVS me agrada um pouco mais pra ideia do que o Snyder tava fazendo ali. O azul do Superman do Joss Whedon, pra mim não. Que o dali é um azul verde. Azul verde, não. O azul que o Superman aparece na cena final do Adão Negro é um azul escuro. Esse azul me lembra muito o Superman dos anos 90. E olha, eu até gosto, mas eu acho que tá muito saturado pro meu gosto, como apareceu naquele filme. Eu gosto de uma coisa um pouco mais leve. Sabe, acho que seria mais legal um azul que lembra o azul do Superman do Alex Ross. Que ele é um azul mais escuro, mas não é super escuro. Agora, assim, uma coisa que poucas pessoas falam sobre o novo Superman é como que vai ser a metrópolis dele. Porque uma parte de mim que gostou muito do The Batman foi Gotham do The Batman. Eu acho muito difícil desassociar o Batman de Gotham, porque é uma sintonia tão perfeita ali, o dos dois, naquele filme, que eu gosto ainda mais da estética do The Batman por causa da Gotham. E a gente teve ali a Gotham praticamente perfeita. Porque ela é gótica, mas ela também parece uma cidade verdadeira. O Matt Reeves conseguiu ali fazer o equilíbrio perfeito da Gotham do Tim Burton, que é maravilhosa, com a Gotham do Nolan, que é funcional. E pro filme do Superman, eu espero que eles entendam o Metrópolis como uma cidade que precisa ter uma estética própria. Pra mim, ela realmente precisa ser Metrópolis, e não Nova York. Porque quando a gente olha em retrospectivo os filmes do Donner, eram filmes muito limitados pro seu tempo, né? A questão do orçamento. Então, obviamente, eles não iriam criar toda uma estética dentro da cidade, porque naquela época era impossível fazer isso. Muitos anos depois teve o Superman Returns. O Superman Returns tem alguns momentos ali que eles conseguem achar uma arte deco muito boa. Mas é principalmente dentro do planeta diário. Fora da cidade, você não vê muita estética legal, sabe?
e no final parece ser só que eles filmaram em Manhattan ali. A Metrópolis do Snyder era só pra ser uma cidade ali, pra realmente parecer algo da vida real. Então eles nunca realmente quiseram colocar uma estética de Metrópolis. A animação recente do DC Super Pets, ela tem uma Metrópolis muito ousada, porque é tipo quase uma utopia aquela cidade. É uma espécie de arte deco com futurismo ali, muito dourado, e realmente fica parecendo que Metrópolis ali é uma cidade perfeita, né? A cidade dos sonhos. E esteticamente, talvez no cinema, essa seja a melhor Metrópolis que a gente tenha tido até agora. Só que pra mim, também, essa não é a Metrópolis dos sonhos. Porque assim, ó, verdade seja dita, Metrópolis é a cidade mais difícil de se fazer dos quadrinhos. Sabe por quê? Porque existe nos quadrinhos essa ideia de que Metrópolis e Gotham são antíteses. Gotham é suja, cheio de bueiro, névoa, tá sempre chovendo, a cidade é corrupta e de alguma forma isso tem que ser representado na arquitetura da cidade. E pra Gotham, isso funciona demais no live action. Só que a antítese disso é a Metrópolis perfeita. A Metrópolis futurista, que usa dourado, que usa uma ideia de futurismo que deu certo. Em várias versões modernas da cidade de Metrópolis, a gente vê que é uma cidade que usa muito verde e que não é apenas uma massa cinzenta de prédios. É uma cidade com presença, com uma arquitetura própria, muito baseado no Art Deco, e isso também vem muito inspirado no filme Metrópolis, né? Olha o nome. Mas na parte de cima da cidade de Metrópolis. Porque nesse filme tem toda uma metáfora, né, de que as pessoas que vivem na parte de cima vivem bem, as pessoas que vivem na parte de baixo da cidade vivem mal. E esse no live action é o grande problema de fazer uma cidade antítese de Gotham. Porque se você quer fazer essa ideia e fazer uma cidade totalmente limpa, sem corrupção, com prédios super futuristas, uma verdadeira cidade do amanhã, você corre o risco de passar a ideia de que essa é uma cidade perfeita. E Metrópolis não é para ser uma cidade perfeita, ou ela não deveria ser. Ocasionou-se dizer nos quadrinhos que Metrópolis, como é a cidade que o Superman vive e está mais presente lá, ele iria garantir que a cidade estaria perfeita, em condições ideais e tudo mais. Só que isso, na hora de fazer uma adaptação dos quadrinhos, isso pode acabar afastando o pessoal do público. Porque se a cidade é perfeita, por que o Superman ajuda a Metrópolis? Ou a cidade é perfeita porque o Superman ajuda? Porque, olha, na minha visão, Metrópolis é uma cidade controlada pelo Lex Luthor. Então, pra mim, Metrópolis, numa camada superficial, olhando de cima, ela até pode parecer uma cidade perfeita. Mas quando você olha dentro da cidade, ela não pode ser perfeita, porque ela tem que ser uma cidade que o Superman queira ajudar, queira estar presente. Então, pra mim, como leitor das HQs do Superman, nunca me desceu esse negócio de que Metrópolis é a cidade perfeita, né? A visão do futuro, a cidade do Homem do Amanhã, e que por isso tudo tem que ser esteticamente futurista na cidade. Pode ser esteticamente futurista na cidade, mas isso não quer dizer que a cidade não tenha problemas, isso não quer dizer que a cidade seja perfeita. Então eu acho que quando eles forem fazer Metrópolis, ela tem que ser uma cidade de duas caras. A cidade do topo, que é visualmente linda, maravilhosa, com muito dourado, uma estética art deco, prédios maravilhosos, super futuristas. No nível do chão, ela não pode ser perfeita. E eu não tô dizendo que tem que ser Gotham City, mas ela tem que ter problemas estruturais, problemas sociais. Em Gotham você tem o crime, em Metrópolis você tem o problema invisível, o problema que o Superman de fato tem que corrigir. Então aqui a gente já tá entrando num papo meio ficção científica, que acontece bastante em filmes de ficção científica, que a cidade do topo, ela é a cidade perfeita, e a cidade no nível inferior, no nível mais abaixo, ela tem problemas. E é aqui que eu quero que o Superman apareça. Quando o Superman aparecer voando em cima, na cidade, eu quero que ela seja visualmente perfeita, como aparece no DC Super Pets. Mas quando o Superman descer e ele vê os problemas de fato da cidade, e aí é por isso que é importante ter um filme que o Superman é o repórter. Por isso, pra mim, que Metrópolis, ela é uma cidade muito difícil de adaptar. Porque é muito fácil você querer fazer uma Metrópolis como você vê no Superman Animated Series, né? Porque os prédios são bonitos, os prédios são gigantes, só que tem que ter uma história na cidade. Por que a cidade tem prédios grandes? O que isso significa para a cidade? Como que a cidade conquistou esses prédios? Teve pessoas que foram prejudicadas no meio do caminho? Qual que é a história desse local? Isso é importante, porque eu não gosto da ideia do Superman trabalhar numa cidade perfeita, né? Por que o Superman tá em Metrópolis? É só porque ele quer ser repórter e ele quer ficar perto das notícias do mundo para poder agir rapidamente? Tá, mas isso daí lá nos anos 70 até podia colar. Em 2022 não faz muita diferença ele tá em Metrópolis ou em Smallville. E pra mim é importante dizer que Metrópolis
não é uma cidade perfeita. Talvez no futuro, com a ajuda do Superman, ela eventualmente seja perfeita. E aí sim se torne a cidade do Homem do Amanhã e a cidade do amanhã. Mas nos primeiros anos do Superman, eu acho importante mostrar que tem várias coisas que a cidade não é perfeita. Não existe nenhuma cidade no mundo que é perfeita. Ainda mais uma cidade onde a pessoa mais poderosa dela se chama Lex Luthor. Talvez visualmente, esteticamente, no skyline ela seja bonita, mas dentro da cidade eu acredito que ela teria muitos problemas. E eu acho que de alguma forma a Lois Lane junto com o Planeta Diário passam essa ideia, né, de querer mostrar o outro lado da cidade. Acho que isso vai ser importante no filme. De verdade, o importante é a cidade não ser perfeita. Ela pode ser bonita esteticamente, pode ter um monte de arte deco, pode ter um monte de prédio gigante, mas ela não pode ser vazia, sem vida. Ela tem que ter vida, assim como a Gotham do The Batman teve. Mas não é porque a Gotham do Batman tem problemas que a cidade do Superman tem que ser perfeita. Não, ela tem problemas, só que são outros problemas. Problemas que vão muito dentro da cidade. Bem, agora sim vamos falar dos possíveis vilões do filme e o que eu faria. Pelo amor de Deus, sem Zod. O Zod já tá descartado, né? Já chega Superman 2, né? Homem de Aço, o Zod vai aparecer no filme do Flash. Então assim, ó, sem Zod, não precisa de Zod. Aliás, é inadmissível a gente ter 40 anos de filmes do Superman no cinema e os únicos dois vilões que a gente viu no cinema é Lex Luthor e Zod. Pô, velho, tem outros vilões. Tem Parasita, tem Brainiac, tem Metallo, Mr. Mxyzptlk, a mulher lá da eletricidade, a Livewire, tem muitos outros vilões aí pra aproveitar. Então assim, ó, pelo amor de Deus, chegou o momento de começar a explorar mais a mitologia do Superman que ele tem nos quadrinhos e não ficar no óbvio. Vamos mostrar a Fortaleza da Solidão clássica, que tem os robôs lá do Superman, tem o Titanic lá que ele resgatou, que tem, sei lá, Kandor, um monte de coisa, mostra essas coisas do Superman. E quanto aos vilões, o Brainiac, embora seja um vilão magnífico, maravilhoso, eu acho que daria pra segurar o Brainiac pra um filme de Liga da Justiça. Eu gosto muito como que o filme do Homem do Amanhã aplicou a ideia de vilão. Porque eles quiseram fazer um vilão pés no chão, que é o Parasita, que ele se transforma num grande monstro que perde a razão sobre o ser humano dele e precisa vir o Superman pra voltar a dar razão pra ele como ser humano. Cara, isso era uma jornada perfeita pro Superman. É uma pena que esse filme não executa tão bem suas ideias, mas no papel era excelente. Também não é um vilão que vende pôster, mas é por isso que eu também teria o Lex Luthor no filme. Não que necessariamente o Lex Luthor teria que ser o vilão secreto, né? O vilão que, né, manipulou o Parasita lá pra virar o Parasita e tudo mais. Mas eu teria o Lex Luthor no filme também pra colocar ele no pôster, porque ele faz parte do núcleo do Superman. Eu acho que é impossível você fazer um filme de Superman que vai se passar em Metrópolis, que vai ter presença do jornal, e não tem o Lex Luthor. O Lex Luthor tem que estar ali. Quanto de verdade ele é o antagonista do filme, eu acho que isso deixaria pro roteiro esconder. Mas eu faria essa combinação aí. Lex Luthor, de novo, sim, mas não tem o que fazer, e Parasita. E só pra ficar um pouco diferente, eu também colocaria um vilão no prólogo do filme, né? Só pro Superman enfrentar um vilãozinho ali e prender ele no início. E sei lá, poderia ser a Livewire. Eu gosto da Livewire. Ah, Gabriel, e o Mongo, uma invasão alienígena? Assim, ó, gente, vocês não têm noção como que eu quero ver um filme do Superman que aparece um Mongo de 6 metros de altura e o Superman vai dar porrada nele. Tô louco pra ver isso, mas eu não acho que vai acontecer isso no primeiro filme. E eu nem acho que seja adequado o primeiro filme de um novo Superman ser sobre uma invasão alienígena. Justamente porque o Snyder já fez isso. O Homem de Aço não é um filme ruim. Ele é um filme legal, só que ele é um filme de invasão alienígena. De novo, então eu não gostaria que o primeiro filme de uma nova era de filmes do Superman tivesse uma invasão alienígena. Eu gostaria de ver mais sobre a mitologia dos vilões do Superman, mais sobre as coisas que envolvem o Superman e a relação que o Superman tem com Metrópolis. Isso eu quero ver demais. Então, por isso, eu colocaria um vilão bem mais pés no chão. O Parasita que aparece ali no Homem do Amanhã, que eu acho que é uma boa animação, só não é uma animação extraordinária, ele tem essa jornada boa, que ele vai virando um monstro, até que eventualmente ele vira um Godzilla. E isso pode eventualmente dar um final bem legal pra um filme, sabe? Porque você teria um monstro gigante destruindo uma cidade e você teria o Superman ali tentando deter ele e também dar razão a ele. Você poderia ter esse embate aí muito complexo dentro do filme. E de alguma forma toda essa história do Parasita poderia se juntar com o que eu falei da situação de Metrópolis, né? Dela ter uma história por trás, né? Do controle histórico do Lex Luthor em cima
da cidade. Isso poderia influenciar outros personagens e até mesmo criar vilões, como o Parasita. Então, talvez até indiretamente o Lex Luthor poderia criar o Parasita sem necessariamente ele ser o vilão nesse primeiro filme. Porque se ele fosse o vilão, talvez fosse até um pouco clichê demais, um pouco previsível, sabe? Uma quebra de expectativa seria parecer que ele é o vilão, mas num primeiro momento ele não ser o vilão. E só num segundo ou terceiro filme ele, de fato, se revelar ser o vilão. Acho que isso poderia funcionar muito bem. Eu gostaria de ver uma coisa um pouco mais complexa com o Lex Luthor. Porque assim, ó, vamos falar dos personagens secundários, né? Que seria o Lex Luthor e a Lois Lane. Esses são dois personagens que, assim, ó, eu quero ver eles como eles estão nas HQs, mas eu quero ver algo a mais. Eu quero que eles saiam do status quo. Por exemplo, a Lois Lane. A Lois Lane no Superman e Lois, pra mim ela tem, assim, ó, um arco de personagem perfeito. Porque ela sai do jornal e ela continua fazendo, né, investigação por conta própria em Smallville. Sabe, eu gosto muito da ideia de talvez ter uma Lois Lane que no primeiro momento não trabalha pro Planeta Diário. Eventualmente ela pode vir a trabalhar. Ou ela trabalhou e não trabalha mais, sabe? Mas alguma coisa pra fugir um pouco do status quo super básico do Superman, né? Pra criar aquele ambiente de inesperado. A primeira temporada do Sandman adaptou ali os 2 primeiros arcos das HQs do Sandman, mas teve várias pequenas mudanças ali do clássico, do lore do Sandman, que pra mim foram super bem-vindas. Como o episódio que o John Dee, né, fica no carro com aquela mulher e no final ele não mata a mulher, que na HQ ele mata. Sabe, são essas pequenas diferenças que criam um inesperado e do inesperado pode vir a genialidade. Então eu não quero que seja só Lois Lane, Perry White, Jimmy Olsen no jornal com o status quo clássico do Superman. Eu quero ver uma mudança, eu quero que a história aplique eles, chacoalhe eles e mude eles de um jeito em definitivo, que melhore eles. E agora assim, ó, falando um pouco do tom do filme, porque muitas pessoas estão preocupadas que como o James Gunn tá escrevendo o roteiro do filme, ele de alguma forma vai passar aquela ideia de filme comédia que tem um tom que fica mudando entre o sério e o pastelão. E olha, sinceramente, eu não acho que ele vai fazer isso. Porque o James Gunn já colocou várias vezes nas redes sociais imagens do Superman do Reino do Amanhã. Não é a primeira vez que ele faz, ele me parece ter muito respeito em cima do Superman do Alex Ross, mais especificamente esse Superman aqui. Eu tenho a sensação que a escrita do Superman do James Gunn vai ser uma parada que lembra muito a do Paul Dini nessa HQ. Porque assim, ó, essa é uma HQ que tem um Superman clássico. O Superman que aparece no Natal e faz uma saudação assim pra todo mundo no Natal, mas que ele também quer resolver problemas de verdade no mundo. E essa é uma HQ que tem um tom clássico de Superman Donner, mas ela é séria, sabe? Ela fala sobre problemas de verdade no mundo. Ele vai falar com as crianças, ele vai brincar, ele vai falar uma frase de efeito. Ele vai salvar o gato na árvore, que o pessoal tanto gosta de reclamar desse negócio. Mas ele também vai resolver problemas de verdade. Ele também se importa com o mundo, ele também quer fazer a diferença, ele também tem dúvidas. E eu acho que o James Gunn, ele tem muita noção disso. O pessoal fica com medo que ele vai escrever um Superman super galhofa, e eu não tenho nenhuma convicção que isso vai acontecer. E assim, ó, eu também não quero ver um Superman galhofa, eu não quero ver um filme de comédia de Superman. Já teve Superman 3, já teve Superman 4. Chega! Pra mim, o tom perfeito do Superman se chama Superman Animated Series. Esse é o tom em mídia fora das HQs mais perfeito que a gente já viu no Superman. Ele é sério, tem momentos cômicos, ele salva, tem seus exageros, mas de verdade, na maior parte da história, é uma história que se leva a sério. E é isso que eu tenho a sensação que ele vai fazer. O James Gunn, historicamente, ele nunca se baseou pra escrever em outras HQs. O Guardiões da Galáxia é uma coisa que ele escreveu, são os arcos que ele desenvolveu ali. Claro que tem uma referência aqui, tem outra referência lá. Quando ele escreveu o Esquadrão Suicida, tem o Jotunheim, é uma referência às HQs do Esquadrão Suicida. Mas toda aquela parada do Starro, ele inventou e mandou bem. Então, assim, ele até pode se basear numa HQ, mas eu acho que ele não vai ter uma origem que se baseia numa HQ. Não vai ser tipo, vou fazer uma origem como o Superman alienígena americano. Ou ele vai fazer o 4 Estações. Eu acho que ele não vai fazer nada disso, ele vai fazer uma história dele. E o que ele vai se basear vai ser no tom dentro dos gostos que ele mais prefere do Superman. E nisso daí eu tenho a sensação que ele gosta muito do Superman do Paul Dini e do Alex Ross. Ele já falou uma vez no Twitter dele que ele entende que cada personagem tem um tom. E ele respondeu com uma imagem, né, do Alex Ross Superman, do Reino do Amanhã. Então, assim, ele tem noção. A verdade é que eu acho que a gente nunca esteve tão perto de ver um Superman do Reino do Amanhã ser possível em médio e longo prazo no cinema.
Muito embora eu não acho que ele iria adaptar o Reino do Amanhã, mas ele iria trazer as ideias do Superman do Reino do Amanhã. Então, assim, eu realmente estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Esse filme do Superman, ele entra com uma responsabilidade muito grande, porque, obviamente, ele não pode flopar. Ele tem que ser um filme que vai dar dinheiro. Porque a gente tá falando da Warner. Ninguém garante que a Warner vai garantir um plano. Se o primeiro filme flopar, a gente conhece a Warner. Nada é garantido na Warner. E sim, já falei aqui, gostaria de ter visto o Superman e Cavill continuar. Dele pelo menos ter tido um Homem de Aço 2 para ter um filme... Para ele pelo menos ter tido uma despedida. Infelizmente não aconteceu. E agora a gente tem que olhar pra frente, né? O próximo Superman. E esse Superman, a verdade é que eu tô bem empolgado. Eu acho que tem tudo pra sair daí um filme muito bom do Superman, por causa que as pessoas envolvidas ali fizeram filmes muito bons no passado. Se vocês querem perguntar qual que é o tom dos filmes do James Gunn que eu acho que ele vai fazer, eu acho que esse é o tom que ele vai fazer. Não vai ser super exagerado, não vai ser piada. Não acho que o Batman vai aparecer com um uniforme azul, com um logo amarelo. Acho que ele vai fazer uma parada assim. Mas enfim, isso daqui é o que eu faria e a sensação que eu tenho que eles vão fazer. Por favor, comentem aí o que vocês querem que aconteça com o Superman. No mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo sobre o futuro do Superman no novo DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.